Olá, sou Maria Eduarda e é um prazer apresentar esse seminário sobre a vida e obra do ilustre poeta, contista, cronista, romantista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro Mário de Andrade. Neste seminário, vamos nos aprofundar na biografia de Mário de Andrade, explorando a sua trajetória literária e artística, bem como sua participação na escola literária modernista brasileira. Além disso, vamos analisar as características literárias que marcaram sua obra e discutir suas principais contribuições para a literatura brasileira. Nossos objetivos são analisar a biografia de Mário de Andrade e sua influência na literatura brasileira, discutir a participação de Mário de Andrade na escola literária modernista brasileira, identificar as características literárias que marcaram as obras de Mário de Andrade, analisar as principais obras de Mário de Andrade, com destaque para Macunaíma e Namoros com a Medicina. Mário de Andrade é uma figura fundamental na literatura brasileira e sua obra continua a influenciar gerações de escritores e artistas. Este seminário visa contribuir para uma melhor compreensão da vida e obra de Mário de Andrade, bem como de sua importância para a literatura brasileira. O trabalho de Mário de Andrade teve um dos seus focos, que era valorizar a identidade e a cultura e a diversidade brasileira. Além disso, ele trabalhou bastante para valorizar a cultura afro-brasileira no Brasil durante o período que ele esteve escrevendo. E ele fez diversos estudos na época que ele estava trabalhando, principalmente sobre a música popular brasileira. Ele foi um dos fundadores do modernismo no Brasil e ele defendeu a liberdade de expressão e a renovação artística. Ele foi um integrante versátil e extremamente culto do modernismo. Seu primeiro livro foi aos seus 24 anos, intitulado Há uma gota de sangue em cada poema. Durante a época que ele esteve presente trabalhando no modernismo, houve diversos boatos sobre seu nome. Um deles era sobre sua sexualidade, onde ele nunca sentou e foi direto sobre esse assunto, mas onde em uma carta que ele escreveu para o Manuel Bandeira, outro escritor do modernismo, ele cita que sim, ele era homossexual. Bom dia, eu sou João Vitor de Oliveira e estarei falando sobre a Semana da Arte Moderna. O ano de 1922 foi importantíssimo para Mário de Andrade, pois além de participar da Semana da Arte Moderna, ele foi nomeado professor do Conservatório Dramático e Musical. De todos os integrantes da Semana de 22, Mário de Andrade foi o que apresentou o projeto mais consistente de renovação da literatura. Ele foi um incentivador das principais revistas do modernismo na fase polêmica de afirmação do movimento, como Clexicon, Estética, Terra Roxa e entre outras. Agora estaremos falando sobre um evento pós-ano de 1922, sobre a Pauliceia Desvairada. São alguns meses ou algumas semanas após. Mário de Andrade ele publicou Pauliceia Desvairada, na qual reuniu seus primeiros poemas modernistas, na tentativa de definir e animar os novos caminhos para a criação artística brasileira. No prefácio de Pauliceia Desvairada, ele diz, abre aspas, sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Fecha aspas. Pauliceia Desvairada é uma obra cosmopolita, na linguagem e nos temas. Mário poetiza São Paulo em suas múltiplas manifestações, o progresso, a transformação das paisagens, os imigrantes e a cidade sempre envolta em garoa. Nos poemas, Mário realiza ousadas experiências de linguagens, como versos livres, associação de imagens simultâneas e linguagem coloquial. Eu sou Luiz Eduardo e eu vou dar início ao assunto escolas literárias. Bom, o modernismo é um estilo de época que caracterizou a maioria das obras literárias do século XX. Ele é marcado principalmente pela experimentação e oposição à arte acadêmica. Aqui no Brasil, ele teve início em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Essa primeira fase, que com certeza é a mais radical, conta com autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. A segunda fase do modernismo, que foi iniciada em 1930, é composta por poetas como Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles.
Já a prosa dessa fase possui romancistas como Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Já falando sobre a sua terceira fase, que foi iniciada em 1945, traz poemas de Ferreira Goulart e João Cabral de Melo Neto, a poesia concreta de autores como Haroldo de Campos e a prosa de Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. O modernismo é caracterizado pela inovação e oposição aos valores estéticos tradicionais. Continuando, esse estilo de época vigorou durante algumas décadas do século XX, de forma que se desenvolveu em um contexto marcado por duas guerras mundiais. No Brasil, o modernismo surgiu no final da República Velha e se desenvolveu durante o Estado Novo, o governo de Juscelino e a ditadura militar iniciada em 64. No contexto brasileiro, o modernismo é dividido em três fases. A primeira, de 1922 a 1930, a segunda, de 30 a 45 e a terceira, de 45 a 78. Na Europa, no início do século XX, surgiram vários movimentos artísticos caracterizados pela ruptura radical, com a arte tradicional, as vanguardas europeias, cubismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo e surrealismo. Foram uma grande influência para o movimento modernista no mundo inteiro. Assim como o modernismo é caracterizado pela inovação e experimentação nas artes e na literatura, já que ele realiza uma quebra com os valores estéticos do passado. Portanto, é um estilo de época marcado pela oposição à arte acadêmica e à crítica à tradição. Possui um caráter libertário e busca a renovação artística. As obras modernistas apresentam caráter nacionalista e crítica sociopolítica. Os textos literários também experimentam estruturas não tradicionais, fragmentadas, além de valorizarem as linguagens regionais e coloquial. Na poesia, predominam a liberdade formal e os versos livres. Eu sou o Bruno e hoje eu vou falar sobre as características literárias. Bom, Mário de Andrade é um nome conhecido por todo o modernismo brasileiro. Antes de começar a fazer seus poemas, ele se inspirava em duas vanguardas europeias, que estavam começando a se mostrar muito populares na época. Uma delas é o surrealismo, onde se usa a escrita automática, onde o poeta escreve sem pensar muito, o que pensar que já vai para a caneta de uma vez. Aí depois que terminar, ele analisa o texto, vê o que está ruim e elimina. A segunda vanguarda é o cubismo. É uma parte mais abstrata, vamos dizer assim, que se usa o jeito mais primitivo, sem as coisas atuais que tinha na época. O objetivo inicial das poesias de Mário de Andrade era quebrar as regras antigas da poesia que era ensinada nas escolas, sendo esse o objetivo principal do modernismo, renovar a arte em si. Depois de um tempo, ele começou a dar mais importância ao ritmo das poesias, pegando beat e tal, e abordar temas populares do Brasil, como, por exemplo, o folclore. Além das suas poesias, ele também criava livros de romance e contos, mais conhecidos como prosas. E em todas essas obras, ele buscou sempre se preocupar com os problemas sociais da cultura brasileira. E buscou também uma forma de escrever de uma forma mais brasileira que o povo da época falava. Continuação das características literárias. O Mário de Andrade ele foi um dos grandes nomes do modernismo brasileiro. Ele apresenta características literárias marcantes que refletem seu pioneirismo e sua busca de uma identidade nacional na literatura. Sua obra poética inicial incorpora elementos da vanguarda europeia como cubismo e surrealismo, mas também sempre adaptando o contexto brasileiro. Ele utilizava técnicas como a escrita automática, característica do surrealismo, e explorava deformações abstratas e o primitivismo, influências do cubismo. A poesia de Mário de Andrade rompeu os paradigmas da poesia, buscando uma linguagem mais livre e conectada ao folclore e à cultura popular brasileira. Ele sempre valorizava o ritmo e os temas nacionais, criando uma poesia que refletia as pulsões líricas inconsistentes mescladas com teorias e consistências críticas. Além disso, sua prosa também reflete um compromisso com a criação de uma língua literária nacional distinta do português formal. E com a valorização da cultura brasileira, obras como Macunaíma exemplificam essa abordagem, trazendo elementos do folclore e da diversidade cultural do Brasil. Eu sou a Rayane e eu vou falar as principais obras de Mário de Andrade, que são Macunaíma, Pauliceia Desvirada, Losango Caqui, O Clã do Jabuti, Amar, Verbo Intransitivo e Namoros da Medicina. As principais características das suas obras são liberdade formal, valorização da linguagem coloquial,
nacionalismo crítico, uso do folclore brasileiro, resgate e conciliação de tradições africanas, indígenas e sertanejas, exaltação de paixões contemporâneas, espírito combativo e crítico do modernismo da primeira fase. Partindo agora para a análise do texto, Macunaíma, publicado em 1928, é um dos marcos fundamentais do modernismo brasileiro. A obra se insere na proposta modernista de valorizar a cultura nacional e desafiar as normas literárias tradicionais. O livro é frequentemente chamado de rapsódia, pois mistura diferentes tradições orais, mitos indígenas, lendas populares e linguagens regionais para compor um roteiro de identidade brasileira. Escrito por Mário de Andrade, Macunaíma é uma narrativa que se passa em diferentes momentos e lugares do Brasil, desde a floresta amazônica até as ruas de São Paulo. A história segue aventuras do personagem título, Macunaíma, uma anti-herói que representa a complexidade e a diversidade cultural brasileira, através de uma linguagem rica e experimental. Mário de Andrade busca... Você vai cortar, vai. Continua. Através de uma linguagem rica e experimental, Mário de Andrade busca capturar uma essência de identidade brasileira misturada com elementos da cultura indígena, africana e europeia. O resultado é uma obra que é ao mesmo tempo uma celebração da diversidade cultural brasileira e uma crítica das normas sociais literárias da época. Macunaíma é considerada um dos mais importantes romances literários brasileiros do século XX e continua a ser uma obra influente e estudada até hoje. Sua publicação marcou um momento importante no desenvolvimento do modernismo brasileiro e ajudou a estabelecer a literatura brasileira como uma forma importante na literatura mundial. Olá, meu nome é Isabelle e eu vou falar um pouco sobre o enredo e tema de Macunaíma. Publicado em 1928, Macunaíma é um marco fundamental do modernismo brasileiro. Escrito por Mário de Andrade, o romance é uma narrativa complexa e acompanha o protagonista Macunaíma em sua jornada pela identidade nacional. Neste seminário, vamos explorar os temas principais da obra e sua contribuição para a literatura brasileira. Macunaíma é frequentemente descrito como o herói sem nenhum caráter. No entanto, essa falta de caráter é justamente o que o torna um representante da complexidade da cultura brasileira. Ao longo da narrativa, Macunaíma sintetiza diferentes tradições e características de diversas regiões do país, refletindo a diversidade do Brasil. A obra é uma rapsódia que mistura diferentes tradições orais, mitos indígenas, lendas populares e referências literárias eruditas. Essa fusão reflete a diversidade cultural do Brasil e desafia as normas literárias tradicionais. O hibridismo cultural é um tema central da obra, destacando a importância da mistura de culturas na formação da identidade brasileira. Macunaíma também é uma crítica social à sociedade brasileira. Em seus costumes e valores, o livro satiriza a hipocrisia, a superficialidade da classe média brasileira, utilizando o humor e o exagero para fazer críticas contundentes. A irreverência é uma marca da obra. Macunaíma é uma obra fundamental da literatura brasileira, que continua a ser relevante hoje em dia, através de sua narrativa complexa e sua crítica social. A obra reflete a diversidade cultural do Brasil e desafia as normas literárias tradicionais. Nestes seminários, esperamos ter proporcionado uma visão mais profunda da obra e a sua contribuição para a literatura brasileira. Olá, eu sou a aluna Maria Clara e hoje vamos explorar como a linguagem e o estilo narrativo dessa obra inovaram a literatura brasileira e marcaram a identidade cultural do país. Macunaíma se destaca pelo uso de uma linguagem única e diversificada. Mário de Andrade mistura diferentes variantes do português falado no Brasil, incorporando expressões regionais, termos indígenas, africanos e neologismos. Essa escolha linguística reforça a ideia de um Brasil multifacetado e autêntico. A narrativa imita a linguagem oral, aproximando-os das histórias populares contadas de gerações em geração. O livro não segue uma estrutura linear tradicional, mas é composto por episódios que remetem a contos folclóricos e mitos indígenas. Esse estilo lembra a tradição dos
griots africanos e dos narradores indígenas, valorizando as raízes culturais do Brasil. A linguagem macunaíma contrasta fortemente com o português culto e formal da linguagem tradicional. Esse rompimento representa um dos ideais modernistas, criar uma literatura genuinamente brasileira, livre das influências europeias. A crítica da época inicialmente rejeitou esse estilo por considerá-lo desorganizado e vulgar. Quando foi publicado em 1928, Macunaíma gerou polêmica devido ao seu estilo inovador. Muitos críticos estranharam a narrativa fragmentada e misturada de dialetos populares. Com o tempo, a obra passou a ser reconhecida como um marco da literatura nacional. Macunaíma influenciou autores como Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, que também exploraram a oralidade e a identidade brasileira com suas obras. O livro continua sendo estudado como um dos pilares do modernismo brasileiro. Foi adaptado para o cinema, o teatro e os quadrinhos, provando sua relevância cultural. A linguagem inovadora ajudou a consolidar uma literatura verdadeiramente brasileira. O uso da oralidade e estrutura não linear aproximam a obra do folclore nacional e da tradição popular. Apesar da polêmica inicial, hoje é considerado como um dos maiores clássicos da nossa literatura. Namoros com a Medicina é uma obra que reúne uma série de textos que refletem sobre a relação entre a medicina e a vida cotidiana. Mário de Andrade explora temas como saúde, a doença, a morte e a relação entre o corpo e a alma. Crítica à medicalização. A obra questiona a forma como a medicina é praticada e percebida pela sociedade, antecipando a crítica à medicalização da vida e à mercantilização da saúde. Reflexão filosófica. Namoros com a Medicina oferece uma visão única sobre a vida, a visão de mundo e a filosofia de Mário de Andrade. Macunaíma e Namoros com a Medicina são obras fundamentais da literatura brasileira e continuam a ser relevantes hoje em dia, através de sua narrativa complexa e sua crítica social. Essas obras refletem a diversidade cultural do Brasil e desafiam as normas literárias tradicionais. Neste seminário, esperamos ter proporcionado uma visão mais profunda da obra de Mário de Andrade e sua contribuição para a literatura brasileira, que até nos dias de hoje é extremamente relevante. Bom dia, meu nome é Juliana e eu vou estar falando um pouco sobre o livro Romances com a Medicina, de Mário de Andrade. Bom, nesse livro, o autor trata de romance com a medicina, só que de um jeito um pouco mais técnico e científico, mas ao mesmo tempo utilizando uma linguagem poética, trazendo temas sensíveis sobre a complexidade e as fragilidades do ser humano, um jeito mais emocional de falar sobre esses assuntos. Mário de Andrade foi uma figura central do modernismo brasileiro, revolucionando a literatura com sua linguagem inovadora e seu profundo compromisso com a identidade cultural do país. Macunaíma permanece como um marco da literatura nacional, desafiando convenções e oferecendo uma visão crítica e bem-humorada do Brasil. Já Namoro de Medicina ilustra com sensibilidade e ironia os contrastes entre tradição e modernidade na sociedade brasileira. Sua obra continua influenciando escritores e estudiosos, provando que seu legado transcende gerações, fazendo assim com que suas obras e a cultura brasileira nunca seja esquecida.